bom dia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Esses dias eu corrigi todas as petições. Foi um trabalhinho, né, grande. Eu fiz, mandei para todo mundo. Eu acreditava que eu podia mandar a resposta pelo Moodle junto com o arquivo corrigido, mas o Moodle não permite isso. Então eu precisei copiar o e-mail de todo mundo e depois passar um e-mail e com o documento de vocês que vocês tinham me mandado. Então, isso me deu um baita de um trabalho. Por isso que eu pedi que, a partir de agora, vocês só me enviem por e-mail. Eu vou deixar a atividade no Moodle, mas o envio eu peço que seja por e-mail, porque aí eu respondo conforme eu for recebendo, eu vou respondendo e fica bem mais fácil. Vocês também vão receber a resposta do trabalho de vocês também com mais rapidez. Então, por isso que eu pedi. E deu um trabalho muito maior fazendo isso. Então, eu corrigi todas as petições, umas muito boas, então, aquelas pessoas se empenham em fazer, isso é legal. Esse trabalho não é para mim, esse trabalho é para vocês. Mas eu vi que alguns erros continuam, né? Alguns erros se mantêm. Às vezes porque a pessoa não se preocupa em olhar os modelinhos que eu disponibilizo, ou pega a primeira petição que acha na internet e só copia, e isso nem sempre essa que está lá, a primeira, é a melhor, tá bom? Então, assim, a intenção é ajudar vocês ao máximo. Então, por isso que hoje nós vamos corrigir pontualmente as questões, repetir um pouco aquilo que eu tenho falado sobre o pedido. Por mais que o seu direito não seja legal, você não coloque muita coisa, o seu pedido tem que ser bem feito, porque o seu pedido vai delimitar a atuação judicial, tá bom? Se o seu pedido não é bem feito, o juiz não vai te dar aquilo que você quer. Então, assim, temos aí, vou ficar até o final do semestre falando de pedidos, 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 ok? Quando você for fazer a sua petição, abra o 319, não tem jeito, abra o 319 e confira se está tudo ali. Se você está colocando todos aqueles requisitos do 319, ok? Se não estiver, a sua petição não vai ser admitida. E uma petição não admitida é uma reprovação na prova da OAB. E eu acho que ninguém aqui quer isso, né? Ninguém quer uma reprovação na prova da OAB. Você estuda tanto, você passa 5 anos fazendo faculdade, depois você faz uma prova super difícil, aí chega lá na prova prática, que é a mais fácil, e você erra, porque você não obedeceu às regras lá do 319. Tá bom? Então, isso não pode acontecer. Então, hoje eu vou começar a falar um pouquinho da correção, vou falar daquilo que eu passei para vocês, das aulas passadas, das atividades, e vamos começar então com a correção dos simulados, ok? O primeiro simulado é o simulado 2, que foi aquele acidente de trânsito, ok? A Júlia, ela ajuizou uma ação contra o Marcos, então essa ação já está autuada, está lá o número da ação, ela está lá o local que foi o endereçamento dessa ação, então nós sabemos que é para a 8ª Vara Civil, nós já temos o número do processo e foi um acidente de trânsito, ok? Então nós já sabemos que a Júlia já ajuizou a petição inicial. Então nós já podemos, lá da nossa lista de petições possíveis, nós já podemos excluir que esse caso não é uma petição inicial. Ok? Então, foi um acidente de trânsito. Ela alega que o Marcos estava dirigindo acima da velocidade permitida. A Júlia, ela alega na petição inicial dela que ela teve um prejuízo de 40 mil e ela pagou as custas no valor de R$ 1.000. Ok? O Marcos, por outro lado, ele teve um prejuízo de R$ 30.000 nesse acidente. E ele entende que a responsabilidade foi da Júlia, ok? Então, o Marcos, quando ele recebeu lá
a citação, não é? Para responder a esse processo, o juiz dessa oitava vara já informou que não haveria audiência de conciliação, então o Marcos, ele pegou aquela petição, aquela inicial que ele recebeu da citação e falou, não, isso aqui está errado. Quem ocasionou o acidente, na verdade, foi a Júlia, porque ela estava dirigindo embriagada e eu tenho todas as provas que comprovam que o erro foi dela. Então, nesse caso, nós vamos ter uma contestação com reconvenção, ok? Então, se ele foi chamado para se defender nesse processo, se ele foi citado, então nós temos que observar todas as informações que o comando da questão nos traz, e a primeira já existe uma ação, então você vai lá e corta, não é petição inicial, ok? Aí você vê que ele foi citado. O que é a citação? Qual que é a diferença de citação para intimação? Na citação, você está chamando uma parte para compor aquela lide. Então, ele vai se manifestar pela primeira vez naquele processo. Se ele vai se manifestar a primeira vez naquele processo, ele vai fazer uma reconvenção. Então, ele vai fazer uma contestação, desculpa. Então, como que nós vamos fazer essa petição? Primeiro, nós vamos fazer o endereçamento. Para quem que nós vamos endereçar? Para o excelentíssimo senhor juiz da oitava vara civil da comarca. Espera aí que alguém apareceu aqui, o João. E vamos voltar lá, tá? Então, para quem nós vamos endereçar essa petição? Para o juiz da oitava vara civil, ok? Já temos o número do processo, porque a questão, o enunciado da questão nos deu o número do processo, então nós vamos colocar o número do processo. Qualificação. O enunciado da questão nos deu informações sobre a qualificação dessa pessoa? Não. Então, nós vamos colocar, não é uma contestação, então nós vamos colocar que as partes já estão devidamente qualificadas na inicial. Ok? Significa que você não precisa criar informações, significa que você não precisa observar todos aqueles requisitos lá do 319, lá da primeira parte que vai falar, que é prenome, nome, tá bom? Estado civil, se está convivente em união estável ou não, qual que é o CPF, endereço, e-mail, ok? Significa que você não precisa colocar. Só um minutinho que alguém fez uma pergunta aqui. Professora? Raila, eu vou te mandar depois, tá? É porque, como eu terminei de fazer a correção de vocês, eu mandei para o e-mail que estava no Moodle, eu comecei a corrigir as monografias dos alunos do nono semestre. Então, agora eu estou corrigindo a monografia, eu não estou mais corrigindo petições. Então, quando eu terminar a monografia, aí eu vou voltar para os e-mails que estão lá na caixa de entrada, tá bom? Então, vai demorar um pouquinho. Beleza? Ok? Então, vai demorar, mas eu vou responder todos os e-mails, porque agora eu vou pela ordem, né? Como eu terminei de corrigir de vocês, agora eu vou corrigir as monografias, que o prazo para entrega das monografias, do primeiro produto das monografias foi no dia 8, agora eu estou corrigindo. Depois que eu terminar tudo lá, aí eu volto para os e-mails de vocês. Ok? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, o endereçamento, nós não vamos criar informações que a parte, que o comando da questão não nos deu, ok? Se precisarmos criar informações, nós vamos usar o termo XXX. É assim que a OAB existe, porque você não pode identificar a sua petição, tá bom? Você não pode identificar a sua prova. Mas vamos lá, então, eles estão devidamente qualificados na inicial. Qual que é o nome dessa nossa ação, então? Vai ser uma contestação com pedido de reconvenção, que está lá nos artigos 335 e no 343
do CPC. Eu deixei para vocês. O que é a reconvenção? A reconvenção é uma ação inicial, ok? A reconvenção é como se, depois que terminasse essa ação, o Marcos ajuizasse uma ação contra a Júlia, pedindo reparação por danos materiais. Só que imagina o tempo que isso vai levar. Você vai esperar essa ação da Júlia terminar para você ajuizar uma nova ação pedindo danos materiais. Então, para evitar esse tipo de situação, você tem a reconvenção no processo comum e o pedido contraposto lá no juizado especial. Ok? Então, na mesma ação, você já entra com uma nova ação. Ok? Você, dentro daquela ação, você vai fazer uma petição dizendo que, na verdade, quem tem direitos é você. Quem cometeu o ato ilícito foi aquela outra pessoa. Ok? Antes do novo Código de Processo Civil, a reconvenção ela vinha apartada nos autos. O que isso significa? Você fazia a sua contestação bonitinha, depois você fazia uma petição inicial e juntava no processo. Então, ela ia correr junto do seu processo, mas num bloquinho diferente, tá bom? O juiz ia julgar aquela reconvenção e depois julgava a petição inicial. Tá? Hoje não. Hoje é na mesma petição. Então, lá na sua contestação, você vai ter que abrir um tópico para falar da reconvenção. E a reconvenção, ela tem os mesmos requisitos de uma petição inicial. Tá bom? A diferença é que você não precisa qualificar mais as partes, que elas já estão qualificadas. Então, você vai ter que falar dos fatos, você vai ter que falar dos direitos. E depois, lá nos seus pedidos, você vai fazer os pedidos da reconvenção, tá bom? Então, uma contestação com reconvenção não é, assim, uma petição tão facilzinha de se fazer. Bom, ela precisa de atenção, beleza? Aí nós vamos voltar, então, lá para a petição inicial da Júlia. Vamos voltar lá para o nosso enunciado. Nós já sabemos, então, que essa é uma ação, essa é uma petição de contestação com reconvenção. Nesse processo, existe alguma preliminar processual? Vamos lá no 337. Vamos abrir o 337 e vamos ler o 337. Existe alguma preliminar? A Júlia, por exemplo, pediu gratuidade de justiça e ela está viajando para a Europa, tem jatinho particular, o carro que ela bateu é uma Range Rover, é alguma coisa assim, e ela pediu gratuidade de justiça? Não, ela não pediu gratuidade de justiça. Mas ela pecou, o advogado da Júlia pecou com relação às custas, tá bom? A ação da Júlia pede a reparação por danos materiais no valor de 40 mil reais. Então, qual é o valor dessa ação? Ele comentou aqui, deixa eu ver. Ah, é Tawane que quer entrar. Então, vamos lá. A causa... Me perdi aqui um pouquinho. Todas as vezes que eu tenho que sair da apresentação, eu acabo me perdendo na hora de voltar. Vamos lá. Então, assim, quando nós falamos sobre o valor da causa, lembra que eu disse para vocês que o pedido tem que ser certo e determinado? Então, eu tenho que falar o valor que eu quero, tá bom? Eu tenho que especificar para o juiz quanto que eu quero de danos morais, quanto que eu quero de danos materiais. Tudo bem que lá na fase de liquidação da sentença, que nós vamos ver daqui a pouco, esses valores podem subir um pouquinho, porque existe, desde a citação, corre juros, ok? Desde o evento, corre correção monetária, e desde a citação, correm juros, tá bom? Então, vamos lá. A Júlia, ela está pedindo 40 mil reais. Então, qual que é o valor da causa da Júlia? 40 mil reais. Então, as custas cobradas, elas devem ser em cima do valor correto da causa. E a Júlia, lá na petição inicial, disse que a causa dela era de 1 mil reais.
Se é só de R$ 1.000, nós temos um erro, não temos? E esse erro é o que nós chamamos de incorreção do valor da causa. E está lá numa das preliminares. Se a parte não recolher o valor correto da petição, o valor correto da causa, isso é causa de quê? Extinção do processo sem julgamento de mérito, porque ele não obedeceu os requisitos necessários, tá bom? Então, a nossa primeira preliminar é a incorreção do valor da causa. Então, nós vamos colocar, começamos a nossa ação, antes de falar dos fatos, eu vou falar das preliminares processuais, tá bom? Ah, professora, mas eu quero pedir gratuidade de justiça para o meu cliente. Tudo bem. Então, você vai lá e peça gratuidade de justiça para o seu cliente. Tudo bem, não tem problema. Se o juiz vai aceitar ou não, é outra questão, tá? Mas, nesse caso, você obrigatoriamente tinha que falar da incorreção do valor da causa. E não é só falar, a Júlia errou lá no valor da causa dela, ela tem que arrumar. Lembra que eu falei para vocês no vídeo que eu fiz da semana passada? Que isso que você está fazendo, a petição, ela é uma redação. Então, ela precisa ter começo, meio e fim, ela precisa fazer sentido, você tem que ler aquela redação e ela tem que estar clara. Então, você falou da preliminar processual, você tem que fazer uma conclusão. E a conclusão qual é? Que a autora recolhe o valor devido das custas iniciais sob pena de indeferimento da inicial. Ok? Então, você tem de colocar lá no seu tópico uma conclusão. Ok? Então, nós vamos falar da incorreção do valor da causa. Terminamos, então, a primeira parte da nossa ação. Aí nós seguimos. Existe alguma preliminar de mérito? Você sempre vai ter que fazer essa questão, essas perguntas. Existe prescrição? Existe decadência nessa ação? Não. Então, você não fala da prescrição nem da decadência. Então, toda petição, toda contestação, você vai ter que parar e se perguntar: existe alguma preliminar processual? Você vai lá no enunciado da questão, você pega o 337, olha se tem algum erro. Não tem? Ok, passa para segundo ponto. Existe alguma preliminar de mérito indireta? Existe prescrição? Existe decadência? Não? Então vamos seguir. O que vem então depois? Contestar a ação principal. Então, primeiro eu vou falar, ok? Eu preciso contestar, eu preciso me defender dessa ação principal. E eu vou falar, olha, os fatos, na verdade, não são esses. A Júlia, ela dirigia embriagada, ela que ocasionou o acidente, então não faz jus à reparação, ok? Eu vou falar do direito, vou falar do ato ilícito, tá bom? E se lembrando, não é só você citar o artigo, eu preciso fazer a conexão do artigo com aquilo que eu estou tratando. Então, se eu vou falar, por exemplo, do ato ilícito, eu vou ter que falar que, por exemplo, a Júlia, ela violou regras de direito, por isso ela cometeu um ato ilícito, tá bom? Qual foram as regras de direito, por exemplo, que ela violou? Ela dirigiu embriagada, isso está lá no Código de Trânsito brasileiro, ok? Então, eu vou contestar inicialmente a minha inicial, eu vou falar dos fatos, vou falar do direito. E aí eu venho para a reconvenção, ok? Na reconvenção, nós temos de observar a terminologia que nós usamos para identificar as pessoas. Se no fato, lá na inicial, eu uso autor, réu, requerente, requerido, quando eu for tratar da reconvenção, eu tenho outra terminologia. Eu vou ter o reconvinte, esse nome horroroso, e vou ter o reconvindo. O que é o reconvinte? É o réu na ação principal, tá bom? Então, é o Marcos, aqui na nossa, e ele é réu na principal, mas ele é autor da reconvenção. Então, o reconvinte é o Marcos, tá bom? E quem que é o reconvindo? Nesse caso, feminino, reconvinda.
é a Júlia, porque ela é autora na ação principal e ré na reconvenção. Então, quando eu for usar a reconvenção, eu preciso me ater para os termos, ok? Lá numa das nossas aulas presenciais, eu também falei para vocês dos verbos. Lembram? Vai lá no caderninho de vocês, dá uma olhadinha que eu falei quais são os verbos que nós utilizamos para cada tipo de ação. Isso você também precisa se ater, tá bom? Isso mostra que você conhece o juridiquês. Por mais que juridiquês esteja assim fora de moda, tá bom? Para o examinador, para os juristas assim, mais tradicionais, é importante que você conheça as terminologias, como que eu vou tratar o reconvinte, como que eu vou tratar o reconvindo, como, sabe, como que eu uso o autor, como que eu chamo o autor lá na petição trabalhista, como que eu chamo o réu na petição trabalhista, como que eu chamo na petição civil, ok? Então, isso aqui tudo eu preciso saber, ok? Então, vamos lá. Na nossa reconvenção, nós temos o fato, eu vou narrar fatos que eu não falei na minha contestação, ou eu vou falar que os fatos já estão narrados na reconvenção, tá bom? Mas eu vou tratar o autor da reconvenção como reconvinte e o réu na reconvenção como reconvindo, tá bom? E aí eu vou falar dos direitos. Agora sim, é como se eu fosse fazer uma petição inicial, ok? A Júlia que ocasionou o acidente. Por que ela ocasionou o acidente? Porque ela estava embriagada. Está lá no Código de Trânsito Nacional, dirigir embriagado. Ah, professora, eu preciso saber isso tudo? Precisa, tá bom? Infelizmente, você precisa saber isso tudo. Ninguém falou do Código de Trânsito Brasileiro na petição de vocês. Ninguém. Foi impressionante, ninguém falou, ou se alguém falou, eu peço desculpa, porque eu não percebi. Mas eu não vi ninguém falando do Código de Trânsito. Ok? E ó, alguém falou aqui, será que eu errei? Alguém falou do Código de Trânsito e eu. Falou sim, Alana? Falou? Ô, gente, peço desculpa então. Eu vou conferir então de novo, tá? Eu vou olhar de vocês, Bianca, Débora, Alana e Diego, tá bom? Eu vou olhar, tá? Se preocupa não. Vou lá fazer as. Peço desculpa então a vocês. A Bianca, a Débora, a Alana e o Diego falaram do Código de Trânsito, ótimo. Peço desculpas então. Vamos lá. Então você tem que falar isso. Ela estava dirigindo embriagada, tá bom? Então ela ocasionou, além de ter cometido um ilícito, tá bom? Penal, ela causou um delito. Então, você tem que falar de dirigir embriagado. Beleza? Você vai ter que fazer a relação. Nós temos milhares de leis aqui no Brasil. Você, infelizmente, vai ter que saber. Tá bom? Essa é a função do advogado. Tem que saber. Beleza? Então, você vai falar lá que ela dirigiu embriagado. Mas nós também temos uma outra situação. O Marcos, ele estava acima do limite permitido. Isso também não é um ilícito? Não é uma proibição? Então, se eu ando acima da velocidade e ocasiono um acidente, imagina, eu estou lá andando acima da velocidade e atropelo sem querer uma pessoa, eu não causei, eu não tenho o dever de reparar. Então, aqui no nosso caso em questão, o Marcos, ele também cometeu um ilícito. Ele estava acima da velocidade. Então, o que você tem que tratar também é da culpa concorrente. Então, lá na sua reconvenção ou na sua contestação, você ia ter que falar em algum momento da culpa concorrente. Tá bom? Qual que é o seu pedido principal? O que você quer primeiro?
que você quer? A Júlia que seja condenada a arcar com todos os custos, porque ela que estava embriagada, ela que ultrapassou o semáforo, não foi assim? Você só estava um pouco acima da velocidade, mas a Júlia que cometeu o ilícito maior. Então, o seu pedido principal, aquilo que você vai falar primeiro, é da questão da Júlia, da responsabilidade exclusiva da Júlia. Então, ela que vai ter que arcar com tudo. Depois, você vai falar do seu pedido subsidiário, que é a culpa concorrente. Então, se o juiz entender que, olha, não foi só a Júlia que ela estava errada, eu também estava errado, então que cada um arque com os seus prejuízos. Isso, então, você vai falar lá na culpa concorrente. Então, essa aqui é o meio, né? Nós temos o começo, o meio e fim da petição. Esse aqui é o meio da sua petição. É você contestar a inicial e você falar da reconvenção, ok? E aí nós vamos chegar nos nossos pedidos, que o que eu tenho percebido que vocês têm errado bastante. Pedido. Qual que é o seu pedido imediato da ação principal? Não é uma contestação com reconvenção? Então, se eu tenho que fazer os pedidos da contestação, eu tenho de fazer os pedidos da reconvenção. Então, qual que é o meu pedido imediato da ação principal? Vamos lá. Primeiro, que seja acolhida a minha preliminar, não é verdade? Se for acolhida a minha preliminar e a Júlia não recolheu o valor correto das custas, a minha inicial vai ser indeferida. Vai extinguir esse processo. Ok? Se o juiz entender que não, que a Júlia não tem de recolher valor nenhum a mais, então que essa ação seja julgada improcedente. Então, esse é o meu pedido imediato na minha ação principal, tá? E qual que é o meu pedido imediato na reconvenção? Aí eu tenho que colocar. Agora, em relação à reconvenção, eu quero que ela seja julgada totalmente procedente, para quê? Para que a reconvinda seja condenada. Olha aqui, o condenada é o meu pedido imediato. Ela vai ser condenada ao pagamento de danos, ok? Aos danos causados ao reconvinte. Esse, no valor de 30 mil reais, é meu pedido imediato, ok? Então, que ela seja condenada é o meu pedido imediato. No valor de 30 mil reais, esse é o meu pedido imediato, ok? Mas ele, ao mesmo tempo, também é o meu pedido principal. Então, que ela seja condenada. Se o juiz entender que não, que houve culpa concorrente, então que cada um arque com seu prejuízo. Esse é o meu pedido subsidiário. Lembra que eu falei para vocês uma aula presencial sobre pedidos? Eu falei que eu tenho o pedido principal e o pedido subsidiário. Eu quero o principal. Mas se o juiz não me der o principal, eu quero, então, o segundo. Beleza? Eu também tenho pedido alternativo. Eu quero A ou eu quero B. É diferente do pedido subsidiário. Porque aqui no pedido subsidiário, eu tenho primeiro um pedido principal, que é esse que eu quero. Tá bom? Se o juiz não me der o que eu quero, eu tenho um pedido outro, menor, de menor importância para mim. No pedido alternativo, tanto faz se ele me der A como me der B, tanto faz, ok? E eu tenho os outros pedidos, que é aquele que nós usamos o mais, não é? Eu quero A e B, tá? Então, vamos lá. Na reconvenção, eu tenho um pedido principal e eu tenho um pedido subsidiário. Aí depois eu venho para os meus pedidos imediatos, que é a citação. Aqui eu vou usar o termo citação, porque eu não disse para vocês agora há pouco que a reconvenção é uma nova ação.
tá? Não confundir com aquele termo, né? Nova ação. Aqui é uma nova ação. Então, eu vou chamar a parte reconvinda para fazer parte dessa relação processual. Então, eu vou mandar citar a reconvinda. Bom, então que seja reconvinda, devidamente citada para se manifestar, tá bom? Sob pena de revelia e confissão ficta, tá bom? Ao final, pugna pela condenação, requer oitiva de testemunha, se você for arrolar ou não, e aqui aquela frase que eu gostaria que vocês melhorassem, né? Você não vai protestar, tá bom? Você não vai protestar aqui, não é como lá nos Estados Unidos, que você protesta, excelência. Não, você vai provar. Bom, então, provará o réu alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial pela prova documental, testemunhal, se for necessário, pericial, ok? Vou dar a minha reconvenção um valor, vou terminar e vou pedir deferimento, assinar, datar e assinar. Ok? Dúvidas com relação, também, Gabriela, desculpa, dúvidas com relação a essa reconvenção? E aí? O que vocês acharam dessa contestação com pedido de reconvenção? Estava fácil? Estava difícil? Você falou da questão da culpa concorrente? Falou do acidente de trânsito? Falou lá do Código Penal, do Código de Trânsito Brasileiro? Você contestou a inicial para depois fazer a reconvenção? Então, assim, é muito importante que vocês observem essas exigências, tá bom? Para depois, lá na frente, você não ter problema quando você estiver advogando, ok? Ou estiver julgando um processo, você tem que saber como esse processo funciona, o que o autor errou, o que o autor acertou, o que o advogado do réu fez certo, o que o advogado do réu fez errado. Alguma dúvida com relação a essa contestação com pedido de revisão? Sim, não, sim, sim, oi, estou aqui. Não me deixem falando sozinha, por favor. Sou carente. Vamos, tudo certo, não é? Então, vocês não tiveram dúvidas. Foi ótimo, todo mundo gabaritou, não é? Tô brincando. Tá bom? Então, vamos lá falar da nossa segunda petição, aquela que deu, assim, um problemão, não é? Vamos lá, Bianca. Bianca fez uma pergunta relevante. É necessário? Não, não é necessário você dividir em fatos e dividir direitos. Você pode fazer um texto corrido, mas desde que esse texto faça sentido, ok? Sim, pode colocar, mas esse texto tem que fazer sentido. Então, ainda que você coloque num texto só, você tem que ter começo, meio e fim. Bom, então o importante é fazer sentido. A OAB, ela costuma pontuar a mais os alunos que fazem em tópicos, tá bom? Então, lá na sua prova da OAB, se você fizer em tópicos a sua petição inicial, você vai receber uma pontuação maior, ok? Mas isso não significa, eu coloquei em tópico e fui reprovada, porque obteve outras falhas, tá bom? Mas a OAB, ela costuma colocar em tópicos, ou ela costuma pontuar quem coloca em tópicos, tá? Então, se você, na reconvenção, não dividir, também não tem problema, mas desde que você coloque lá um tópico da reconvenção. E aí você faz o texto, você vai falar, aconteceu isso, houve a violação da norma tal por isso, por aquilo. A conexão entre o direito e o fato concreto é por isso, por isso, por isso. Ok? Tanto que a OAB, eu também coloco isso para vocês em toda a petição. Todo simuladinho eu coloco para vocês. A mera citação do dispositivo legal não confere ponto. Por quê? Porque você tem que explicar como que aquele dispositivo legal ele se aplica àquele seu caso concreto,
tá? Então, Bianca, você quer colocar fatos e direitos juntos lá na reconvenção? Ok, sem problema, mas precisa fazer sentido, bom? Precisa ter começo, meio e fim, precisa ter conexão, tá? Então, vamos lá para o segundo simulado, o simulado 3, né? O simulado da discórdia. Vamos lá. Vocês estão vendo, neste momento, em processo civil, recursos, certo? É certo? Recursos, é isso? Sim, ótimo. Então, porque a nossa petição, que vocês vão ter um trabalhinho aí maior para fazer, vocês vão me entregar só semana que vem, é um recurso, tá bom? Então, mas eu achei que vocês já estavam na fase de execução. E aí eu passei embargos de terceiro. Mas o embargo de terceiro, ele também não é uma petição difícil, não é verdade? Ele é uma petição como qualquer petição inicial. Basta você informar para o juiz que aquilo ali são embargos de terceiro, mostrar o direito, falar dos fatos, e pronto, mas tudo bem, deu um trabalho danado, porque vocês não sabiam de execução. Então, eu vou falar um pouquinho de execução. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes da execução, porque essa é uma matéria que vocês vão ver semestre que vem, vocês vão passar um semestre inteiro vendo execução. Mas, por conta da petição que eu passei para vocês, é interessante, então, eu falar um pouquinho dessa fase de cumprimento de sentença, para que, caso vocês lá no núcleo de prática, vocês se deparem com uma situação como essa, você pelo menos saiba o que fazer, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a execução. O que é a execução? Esse material, esse PowerPoint, vocês não precisam se preocupar que depois que a aula acabar, ele vai ficar aí automático para vocês e vocês vão poder ter acesso, tá bom? Então, vamos lá. Opa, fechei aqui minha aula. O que é a... Deixa eu pegar aqui minha aulinha. O que é a execução? O que é o nosso processo de execução? Tá bom? Então, a execução, ela pressupõe uma obrigação. Essa obrigação, ela já é certa, tá bom? Eu vou falar isso aqui, que ela é certa, ela não tem mais dúvidas, você já discutiu tudo que tinha para discutir sobre essa questão, ela já transitou em julgado, tá bom? Então, essa obrigação, ela já é absoluta. Eu vou falar isso, mas eu quero que vocês saibam que também existe a execução provisória. A execução provisória é quando esse título, essa obrigação, ela ainda não transitou em julgado, tá bom? Ela ainda é passível de alteração. Você pode entrar, então, com processo de execução antecipada, ok? Mas aqui vamos falar numa obrigação que já não tem mais o que você discutir, tá bom? Você entrou, então, vamos imaginar, lá na ação da Júlia e do Marcos. O juiz entendeu que mesmo o Marcos estando com excesso de velocidade, quem causou o acidente foi a Júlia. Então, não há de se falar em culpa concorrente. Então, o juiz deu ganho de causa para o Marcos e mandou a Júlia pagar 30 mil reais, ok? A Júlia, inconformada, recorreu, perdeu o recurso, recorreu de novo, perdeu outro recurso, aí não teve mais jeito, a Júlia vai ter de pagar esses 30 mil reais, ok? Mas a Júlia falou o seguinte: olha, perdi, não é? Agora o Marcos que se vire, o Marcos que venha me executar, ok? Então, com posse dessa obrigação, que já não tem mais dúvida nenhuma que a Júlia já está ciente que perdeu, que não cabe mais recurso, o Marcos, então, ele vai executar. Tá bom?
Então, nós teremos, então, processo de execução. O processo de execução agora, no novo Código de Processo Civil, ele é uma fase do nosso processo de conhecimento. Então, acabou lá o trânsito, né, o processo de conhecimento, acabou lá todos os recursos que cabia, agora ele vai para a próxima fase. Agora ele vai para a fase da execução dessa obrigação. Então, ele vai para a execução desses 30 mil reais que a Júlia deve para o Marcos. Ok? Então, vamos lá. A execução pressupõe uma obrigação, tá bom? Que o Estado, então, o Estado vai forçar alguém a cumprir, porque a Júlia não quer pagar. O Marcos pode ir lá na casa da Júlia, ou ele pode ir lá na conta da Júlia e pegar os 30 mil reais? Ou ele pode ir lá na casa da Júlia, pegar o carro da Júlia e falar, ó, esse seu carro aqui, ó, é para pagar a sua dívida? Ele pode fazer isso? Não. Quem pode fazer isso é o Estado. Então, a execução, ela vai ter 3 elementos. Primeiro é o título, tá bom? É esse título executivo, esse título que tem força de execução. O titular desse título, tá bom? Que é aquele que vai executar, é o exequente. Ó, lembrar sempre dos termos, tá bom? Esses termos do juridiquês você precisa saber. Então, o dono dessa dívida, o credor, é o exequente, e aquele que tem que pagar a dívida, o executado. Ok? Nós vamos ter 2 tipos de títulos. Os títulos executivos judiciais, que são aqueles que são derivados de uma sentença, tá bom? Então, os títulos executivos judiciais, esse que você tem uma sentença, e você vai ter o título executivo extrajudicial, que é aquele que tem força de execução, mas que não foi proferido por um juiz. Por exemplo, um cheque. Um cheque é um título executivo extrajudicial. Basta eu pegar aquele cheque, tá bom? Que não foi compensado, dei entrada no banco, voltou sem fundo. Dei entrada de novo no banco, voltou sem fundo. Eu posso executar aquele cheque. Tá bom? Eu vou pegar esse cheque e vou executá-lo. Eu vou fazer uma ação de execução de títulos extrajudiciais. Ela vai passar pelo que agora vai estar separado lá no Código de Processo Civil do processo de execução. Esse título executivo que deriva de uma sentença, tá bom? Esse título ele vai como fase do processo de execução. Mas isso vocês vão ver no semestre que vem, tá bom? Mas só para vocês saberem, então, que a execução ela se dá por meio desse título. Você tem aquele que cobra, o credor, que é o exequente, e você tem o devedor, que é o executado. A execução de títulos executivos judiciais, ela está lá no artigo 513 e seguintes. A da execução dos títulos extrajudiciais está lá no 771 e seguintes, ok? Aí aqui eu achei esse esqueminha bem interessante, para a gente ter ideia de como funciona, então, como funciona a execução. Espera aí que alguém quer falar comigo. Vamos lá. Contrato advocatício, pode. Contrato advocatício não cumprido, ele vale como título executivo extrajudicial, mas aí você tem que observar o seguinte. Para ser considerado título executivo extrajudicial, o contrato ele precisa ser assinado por 2 testemunhas, tá? Então, todo contrato, seja contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, você precisa colocar 2 testemunhas para você poder executá-lo como título executivo extrajudicial, ok? Se eu não colocar ninguém, se só a parte autora assinar e a outra, o contratante e o contratado assinarem, ninguém mais assinar, eu vou ter que entrar com uma ação inteira de conhecimento, eu vou ter que entrar com uma ação de cobrança, ok? E essa ação de cobrança eu vou ter que discutir, que eu prestei serviço advocatício para essa pessoa, para o juiz me dar uma sentença,
e essa sentença eu poder executar, ok? Então, todo contrato precisa de duas testemunhas para que ele valha como título executivo extrajudicial. Ok, João? Então, vamos voltar lá. Então, eu coloquei aqui para vocês esse esqueminha, tá bom? Como funciona, então, a execução? Você vai ter o que? Antes da execução em si, você vai ter o processo de liquidação de sentença. O que é essa liquidação de sentença? Você vai apresentar o valor da dívida. Eu não disse para vocês que a partir do evento ilícito conta correção monetária e a partir da citação contam juros? Então, digamos que esse processo da Júlia e do Marcos, ele durou 5 anos, tá bom? 5 anos você tem juros e correção monetária, não é verdade? A Júlia precisa pagar essa correção, não é verdade? Então, vai ter a fase da liquidação da sentença, então o juiz vai intimar a parte autora, a parte credora, para apresentar o valor da dívida. Tá bom? Apresentou o valor da dívida, nós temos a fase de impugnação, que a parte devedora pode informar que aqueles valores estão incorretos, tá bom? E aí, se manter a dúvida quanto ao valor, o juiz vai mandar para um perito apresentar os valores corretos. Ok? Então, você tem primeiro a fase, então, da liquidação. Você vai apresentar o valor, ok? O valor, então, já foi lá no perito, já passou, o valor é certo. A Júlia vai ter que pagar, já com juros e correção monetária, para o Marcos o valor de 35 mil reais, ok? Então, tá lá o valor bonitinho de 35 mil reais. A Júlia, ela pode pagar os 35 mil, ok? Ou não. Ou é o que está aqui, ó. Esse dá-se início ao prazo de impugnação é do valor da causa, tá bom? A Júlia, então, ela pode impugnar, falar que não concorda, mas deu tudo lá no final, deu o valor de 15 mil reais, tá bom? Juiz já julgou, então mandou pagar o valor de 35 mil reais. Essa aqui é a fase, então, de liquidação de sentença. Aí nós vamos ter, então, a fase da penhora. Digamos, então, que deu 35 mil reais. A Júlia disse, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. O Marcos que se vire e ache bens, ok? Então, já está lá o valor de 35 mil reais. Esse esquema que eu trouxe aqui para vocês, ele está nesse site. Eu aconselho muito que vocês deem uma olhadinha nesse site, porque ele tem um esquema de execuções muito legal, tá? Eu trouxe aqui só a fase da penhora, porque é isso que vai interessar para a gente lá no momento da nosso embargo de terceiros, ok? Então, vamos voltar aqui para o caso, só um minutinho. Mãe, traz uma água, por favor. Vamos voltar. Então, deu lá o valor de 35 mil reais, ok? A Júlia, ela paga. Se ela não pagar, ela pode indicar bens para serem penhorados. Por exemplo, ela pode indicar uma casa, ela pode indicar um carro, ela pode indicar um barco que ela tenha, ela pode indicar um jet ski, ela pode indicar ações da Petrobras, ela pode indicar um sofá, ela pode indicar uma televisão, ela pode indicar um computador, ok? Se ela não fizer nada disso, se ela não falar nada, não indicar nada, vai caber, então, ao credor indicar bens para serem penhorados. Então, o credor, ele vai indicar, tá bom? Ele pode, inicialmente, pedir para que o juiz oficie os bancos, tá bom? Para que os bancos façam, então, penhora de 35 mil reais das contas da Júlia, ok?
Ele também pode notificar o Detran. Aqui onde está escrito Bacenjude, vocês estão vendo? Tem até um asterisco aqui no Bacenjude, também pode notificar o Renajude. Renajude, então, é um sistema que vai olhar todos os Detrans para ver se aquela pessoa, aquele CPF, tem algum carro, ok? Então, eu vou falar, eu sou advogada do Marcos, e eu vou falar, olha, excelência, eu quero, então, que seja notificado o Bacenjude e o Renajude para penhora de R$ 35.000. Penhora de carro ou penhora de valores de R$ 35.000 em contas ou aplicações ou em previdência privada, tá bom? Que a Júlia tenha. Não, excelência. Aí a excelência volta para mim com um aviso dizendo que não tem nada, não tem R$ 1 na conta da Júlia, ela rapou tudo. Quem está aqui me chamando? Deixa eu ver. Léo. O que está acontecendo com o Léo que não consegue entrar? Toda hora ele está caindo, tadinho. Então vamos, né? Então, onde eu estava, chegou lá a resposta do Renajude e do Bacenjude dizendo que, olha, não tem nada, não tem carro, não tem dinheiro, não tem aplicação, não tem nada da Júlia. Eu falar, não tem nada, eu vou fazer uma pesquisa, tá bom? Nos cartórios do Brasil, para que eu ache uma casa no nome da Júlia. Aí eu vou lá em qualquer cartório, pago a taxa, e aí o cartório vai me entregar uma relação de todos os cartórios do Brasil. Quanto maior o meu espaço de pesquisa, mais caro é essa minha diligência, tá bom? Mas eu vou cobrar da Júlia, não é? Então, eu vou fazer essa pesquisa de todos os cartórios de imóveis do Brasil para saber se a Júlia tem algum imóvel no nome dela. Eu vou começar pequeno, eu vou começar aqui no DF. Consegui, paguei cento e tantos reais lá nessa documentação, descobri um imóvel no nome da Júlia. Uma casa, tá bom? É lá no Parkway, tem uma casa, a Júlia tem uma casa. Então, se eu não achar carro, se eu não achar dinheiro, eu vou pedir, então, a penhora da casa da Júlia, ok? Isso tudo é o que nós chamamos de fase da penhora. Achei essa casa lá no Parkway, no nome da Júlia. Eu vou pedir para penhorar essa casa. Sabe por quê? Porque depois eu mando vender essa casa, pego os R$ 35.000 e a diferença lá da venda da casa fica para a Júlia. Então, essa é a fase da penhora dos outros bens. Mandei penhorar a casa. A Júlia não aceitou a penhora dessa casa. Tá bom? Ela pode recorrer? Pode. Tá bom? Ela pode recorrer da penhora dessa casa. Tá? Digamos que no final, lá, ela recorreu, perdeu, tá valendo a penhora da casa. Aí eu vou para a fase de adjudicação, bom? Que é, ou eu pego aquele bem para mim, eu fico com aquele bem e pago a diferença para a Júlia, ou eu levo esse bem para leilão. Eu posso fazer esse leilão particular ou fazer o leilão do Estado. Tá bom? Então, nós temos essas fases lá na execução. Eu vou parar aqui na fase da penhora, porque é aqui que nos interessa, ok? E deixar o restante, então, para que vocês saibam que, então, tem essa fase do leilão, esse imóvel vai ser vendido, o valor do imóvel vai para uma conta judicial, ok? Eu vou apresentar novos cálculos, porque isso demora, o juiz vai deferir os cálculos ou não, deferir os cálculos, ele vai levantar o alvará, eu vou pedir o levantamento do alvará em meu favor e vou sacar
os 35 mil reais. O restante fica para a Júlia, da venda da casa, ok? Então, nós estamos aqui na fase da penhora, ok? É assim que funciona a execução. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo que eu falei para vocês? Alguma dúvida? É um monte, não é? Um monte de dúvidas, eu sei. Mas, assim, eu preciso que vocês saibam, então, que existe esse processo de execução, que a fase da penhora, você não tira a posse da pessoa que está no imóvel ainda. Então, a fase da penhora, você não penhorou o imóvel, você não tirou a pessoa de dentro do imóvel, você não tomou o carro da pessoa ainda, tá bom? Você penhorou. A pessoa ainda tem a posse, o devedor ainda tem a posse daquele bem, ok? Ele pode recorrer dessa penhora, a Júlia poderia, por exemplo, recorrer, dizer que não, que o imóvel é de outra pessoa, que ela vai indicar outros bens, que não pode, que aquele ali é um bem de família, que não pode penhorar, beleza? Então, tem toda essa fase, essa discussão ainda. Então, essa é mais ou menos assim um resumo bem pontual para vocês de como funciona a execução. Depois da penhora, então, vem a fase de adjudicação, que é quando você realmente vai tirar a posse e a propriedade do bem daquela pessoa. Ó, beleza? Então, chegamos no nosso caso, no nosso simulado 3, o simulado da discórdia. Ok? O fulaninho, qual que é o nome do fulaninho? Simulado 3. O Paulo, não é assim? O Paulo, nosso fulaninho lá, ele era casado com uma outra pessoa, com a Kátia. Vamos chegar aqui no nosso simulado 3. Ok? Vamos, computador, vamos funcionar? O Paulo e a Kátia, eles se casaram em 2015. Nem um pouco inteligente a Kátia, não é? Que ela casou no regime de comunhão universal de bens. As mulheres modernas hoje se casam no regime de separação de bens, porque elas trabalham muito mais que o marido. Então, elas vão deixar tudo no nome dela, não é? Até as coisas que são do marido, ele vai deixar no nome dela, porque ela é mais esperta. Então, estamos lá, a Kátia casou no regime de comunhão de bens e, em 2017, o Paulo se desfez dos imóveis que possuía para adquirir a casa que hoje eles residem. O Paulo, ele tem um filho, o Glauco, e esse filho ele teve com a Beatriz. Com a crise de 2018, o Paulo ficou desempregado e ele parou de pagar a pensão do Glauco, que é o filho dele. E aí, o que aconteceu? O Glauco, que é menor em púbere, e ele é representado por sua mãe, Beatriz, outro probleminha, que eu vi em muitas petições. O Glauco, o peguinha da questão, tá? Não era só fazer os embargos, você tem que saber. O Glauco, então, ele ajuizou uma execução de alimentos. Se você deixa de pagar alimentos, o seu filho pode, o alimentante, o alimentado, ele pode entrar com uma execução, ele vai cobrar esses alimentos de você, tá bom? Então, o Glauco, ele ajuizou uma ação uma execução de alimentos, tá bom? Que foi distribuído para a 15ª Vara Civil da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o resumo do caso. Lá na questão era um bem confuso, não era? Porque dizia primeiro que o Paulo namorava a Beatriz e ele era amigo da Kátia, a Kátia cancelou o casamento, isso tudo para te confundir, ok? Então, o Glauco ajuizou essa execução, tá? Ele representado por sua mãe, contra o Paulo, pedindo pagamento de pensão alimentícia. Aí nós vamos voltar lá
Quer ver? Vamos voltar aqui, ó, para esse esquema. Vamos lá, ok? O Glauco, que é o exequente, ele vai apresentar o valor do débito. Olha, Paulo, você está devendo para o seu filho aqui, pelas contas, R$ 10.000 de pensão alimentícia, tá? O Glauco, ele pode, entendeu? 15 dias pagar. Se ele não pagar, ele vai contestar, ele vai impugnar esses valores, ele vai falar, olha, excelência, não é esse valor de R$ 10.000, não. Eu fiz uns pagamentos picados, tá bom? E o valor certo é R$ 3.500, ok? Aí o juiz vai se manifestar com relação aos cálculos apresentados pelo Paulo, ok? Então, primeiro apresenta o Glauco, vai falar o valor que ele diz que deve, o Paulo, ele vai se manifestar e vai falar, não devo isso, tá bom? O juiz vai mandar de novo para que o Glauco fale se é verdade ou não esse valor, e aí ele vai decidir. Aí o juiz decidiu que não, o Glauco não estava certo. O valor mesmo do débito é R$ 10.000. O Léo, que eu não vou deixar entrar mais não, porque a internet dele cai, coitado. Ok? Então, o juiz vai decidir, o juiz decidiu que não. O Glauco tem direito a R$ 10.000 de pensão alimentícia. Ok? E vai mandar o Paulo pagar. O Paulo vai falar, eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro em conta, eu não tenho carro, eu estou desempregado, eu não tenho como pagar, não tenho o que fazer. O juiz, então, vai falar para o Glauco, o que você quer? Ah, vamos penhorar contas. Não tem contas. Não tem dinheiro em conta. Vamos penhorar carro. Não tem carro. Ah, não tem carro? Mas ele tem uma casa no nome dele. E é justamente a casa que a Kátia mora, ok? E aí o juiz determina a penhora da casa. Bom, o imóvel adquirido por Kátia e Paulo, então é penhorado. A Kátia e o Paulo já perderam a propriedade desse bem? Eles já perderam a posse desse bem? Já teve o leilão? Já teve a expropriação? Não, não teve ainda. Nós estamos apenas na fase da penhora, tá bom? Dessa penhora cabe recurso. Então, o imóvel da Kátia e do Paulo foi penhorado. Aí traz as informações lá no enunciado da questão. Kátia ficou muito apreensiva com a situação, pois se trata do único imóvel do casal. E aí, já falou que é o único imóvel do casal. Se é o único imóvel do casal, esse é um bem de família. Aí nós temos, então, os embargos de terceiro. A Kátia, que é uma pessoa estranha à lide, que quem que está na lide? Nós temos, de um lado, o Glauco, que é o exequente, e nós temos, de outro lado, o Paulo, que é o executado. A Gláucia, ela é uma terceira, ela é uma pessoa alheia à lide. Então, ela vai entrar com os embargos de terceiro. O endereçamento, nós já sabemos, que é o juiz da 15ª Vara Civil da Comarca. Tá bom? Processo número tal. Esse embargo de terceiro, ele vai correr por dependência. Tá bom? Então, ele deve ser distribuído obrigatoriamente para correr apensado ao processo de execução. Muitas pessoas colocaram lá certinho que era por processo e por dependência, estava certo, isso mesmo. Bom, qualificação é a qualificação da Kátia, em face de execução de alimentos movida por Glauco, tá bom? O Glauco é que move a ação de alimentos. E ele é representado
por Beatriz. Então, muitas pessoas erraram aqui, porque disseram que a ação tinha sido movida pela Beatriz, e não, ela foi movida pelo Glauco, ok? Representado por Beatriz. O nome da petição, então, são os embargos de terceiros, está lá prevista nos 674 seguintes, ok? Aí nós vamos começar. A mesma coisa de qualquer petição inicial. Tem preliminar processual? Tem algum dos requisitos do 337 que você queira colocar na sua inicial? Pode ser gratuidade de justiça. A Kátia pode ter um emprego, mas o marido dela está desempregado, então as custas desse processo elas vão ser muito caras para a Kátia. Então você pode alegar preliminar processual, você pode alegar gratuidade de justiça. Então você começa com a gratuidade de justiça, ok? E aí, os fatos. Você vai narrar os fatos. Você vai narrar, pegar aquela história confusa que ele trouxe, e você vai colocar de forma coerente. Que a Kátia, ela é casada desde 2015 com o Paulo, que esse é o único bem do casal, ok? Você vai tentar ser o mais imparcial possível na hora de narrar os fatos. Aí você vai falar do direito, tá bom? Você vai falar da legitimidade para Kátia opor embargos, ok? O verbo para os embargos é opor, tá? Então, cuidado, outro erro que você não pode causar é o verbo correto da sua petição. Então, a legitimidade para Kátia opor embargos, ela é esposa do Paulo, ela também é proprietária daquele imóvel, então ela tem interesse na causa. Depois você vai falar do bem de família, que é o seu pedido principal, ok? Você pode penhorar bens de família? Não, exceto se for por dívida própria daquele imóvel. Por exemplo, eu deixo de pagar o IPTU. O IPTU não é uma dívida do próprio imóvel, então cabe penhora daquele imóvel. Taxa de condomínio, cabe. A taxa de condomínio não é do próprio imóvel, então cabe sim penhora daquele bem, mesmo ele sendo bem de família. Aí você vai falar do bem de família. Você também vai falar do direito de meação, ok? Se o juiz entender que não, que aquele não é um bem de família, que na expropriação do bem, lá no leilão daquele bem, seja garantido a Kátia a metade daquele valor, porque metade daquele bem é dela, ok? Metade do bem é dela e metade do bem é do Paulo. Então, somente em cima dos 50% do Paulo é que você vai poder cobrar a pensão, ok? E aí, alguns falaram, eu vi sobre manutenção da posse, liminares de manutenção da posse. Caberia, mas aí você ia ter que falar dos requisitos para o pedido de liminar. Porque não é só jogar lá no pedido, tá bom? O que tem muita petição que você copia na internet que só coloca lá no final, né? A liminar, que seja concedida a liminar, porque você quer. Mas o corpo do texto não falou em momento algum de pedido de liminar, não falou do fumus boniuris, não é assim? Quem que chegou aqui? Jonas. Ok? Então, no direito, você poderia falar de todas essas situações. Eu vi que alguns alunos falaram de reintegração de posse. Não, ok? Vamos lá. Quais são nossas ações possessórias? Manutenção, reintegração e interdito proibitório. Na reintegração de posse, você já perdeu a posse do imóvel. Digamos que eu saia para viajar, quando eu volto, tem uma família morando na minha casa. Eu tenho a posse daquele imóvel? Não. Okay? Então, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse, para que o juiz Estado, tire aquelas pessoas de dentro da minha casa para que eu possa voltar para dentro da minha casa.
manutenção da posse. Eu estou dentro da minha casa, mas alguém fala, olha, na verdade, essa sua casa é minha. A casa que você está morando, ela é minha, eu quero a minha casa de volta. Aí eu vou ajuizar uma ação para que o Estado diga para aquela pessoa que não, que eu vou ficar na posse do meu bem até eu discutir. Ok? E aí eu tenho um interdito proibitório. Esse acontece muito em greves, tá? Quando tem greve, os grevistas ficam na frente da empresa e aí eles ficam com aquele negócio, eu não vou deixar ninguém entrar, não vou deixar ninguém entrar, não vou deixar ninguém entrar. Aí você entra com o interdito proibitório para permitir que as pessoas que queiram trabalhar, elas possam entrar livremente na empresa, ok? Então, no nosso caso, nós vamos ter uma manutenção da posse, ok? Poderia ter, mas também não precisava falar, ok? Porque a posse desse imóvel ainda não foi retirado. Mas aí eu tenho que falar dos requisitos para concessão de liminar, ok? Aí eu venho para os meus pedidos. Se eu pedir gratuidade de justiça, eu vou falar, não é? Ante o exposto, requer que seja acolhida a preliminar de gratuidade de justiça. Eu pedi liminar, aí eu vou falar da liminar, então. Então, que também seja deferida a liminar de manutenção da posse do meu imóvel, tá bom? Aí, se eu não falei de nada disso, se eu não falei de gratuidade e justiça, se eu não falei de liminar desculpa, da liminar de manutenção da posse, eu excluo isso, ok? Eu só vou falar nos meus pedidos daquilo que eu tratei lá do meu direito. Qual que é, então, eu falei disso, eu posso requerer ainda a imediata suspensão do processo de execução até que o juiz analise o mérito dos embargos. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é a suspensão do meu processo de execução. Que eu quero garantir, primeiro, que o juiz analise esses meus embargos, ele declare que esse meu bem é um bem de família, ou que eu tenho direito à meação garantida, e depois continue lá a execução. Ok? O que mais que eu quero também de pedido imediato? A desconstituição da penhora. Tá bom? Para que sejam resguardados os direitos da embargante enquanto cônjuge, nos termos da Lei 8.009, que diz que é a lei do bem de família, ok? Esse é o meu pedido principal. Agora, se o juiz entender que não, que isso não é um bem de família, que seja garantido o direito de meação. É o meu pedido subsidiário. Aí eu venho com os termos, não é? Que o embargado, né, que é o Glauco, seja devidamente citado para fazer parte dessa relação processual. No final, a condenação. Opa, aqui está errado, tá? Não é da reconvida, desculpa. Aqui é do embargado, tá bom? A condenação do embargado, eu copiei lá do outro. A condenação do embargado ao pagamento das custas e dos honorários, ok? A juntada de documentos, que eu acho relevante e que eu provarei por todos os meios de prova. Qual é o valor desses meus embargos? O valor que eu acho que é o valor do bem. 350 mil. Data, assinatura, essa é a sua ação de embargos de terceiro. Dúvidas? E aí, mais difícil do que vocês imaginavam? Professores, sobre a audiência, deixa eu ver aqui. Sobre a audiência de conciliação. Simulado 4, vou falar isso ainda, calma. Calma, João, não terminei a aula ainda, vou falar do simulado ainda. Vamos lá, você pode requerer, tá bom? A audiência de citação, você fazer uma audiência de conciliação, tá bom? Você pode colocar também que você não quer audiência de conciliação nos seus embargos, viu? Pode colocar, tá? Então, esses são os nossos embargos de terceiros. Dúvida com relação a isso?
Não, não é? Vamos lá, eu ainda tenho mais um simulado para falar, que foi o simulado lá do cavalo, dos 30 mil reais. Eu estou achando que vai ficar muito extenso, nós já estamos falando há um tempão. Eu sei que fica cansativo. Então, eu vou só encerrar o simulado, eu vou só encerrar o simulado 3 e na semana que vem, então, eu vou falar sobre recursos, e aí eu passo a atividade 4, ok? Eu vou até entrar aqui no Moodle e vou suspender a atividade 4, simulado 4, que aí eu vou passar esse simulado para vocês só semana que vem. Aí vocês vão ficar uma semana aí livres de qualquer atividade de prática, ok? E aí na semana que vem, dá tempo também para vocês estudarem mais um pouquinho de processo civil, e aí eu passo para vocês deixa eu entrar aqui em prática, eu já suspendo aqui o simulado 4. Aí hoje eu só termino as correções, libero vocês e da editar aqui. Pode ser assim? Alguma oposição? Embargos? Alguém? Alguém? 6, aula que vem 12. 9. Alguém pode sim. Obrigada, Juliana. Então, eu vou acompanhando o relator, valeu. Eu vou terminar, então, a correção, vou falar do simulado do cavalo, e na aula que vem eu falo para vocês de recursos, como se estrutura uma petição de recursos, e aí passo o simulado 4 na semana que vem. Beleza? Então, vamos continuar, então, com a nossa correção. Vocês ficaram com dúvidas com relação a esses embargos? Eu sei que é um pouquinho complicado, que vocês não sabiam ainda a execução, vocês não tinham visto. Eu também não falei com vocês, eu achei que vocês já estivessem na fase de execução. Então, assim, os embargos, eles de terceiro, eles vão ser admitidos sempre que uma pessoa estranha à causa tenha interesse, ok? Então, sempre que a pessoa for estranha à causa e ela quiser se manifestar sobre algo que lhe diz respeito ao seu bem ou qualquer outro imóvel que lhe pertence, ela vai poder fazer isso por meio de embargo de terceiro. E o embargo de terceiro, você tem que colocar que ele vai suspender o processo principal e ele precisa ser julgado primeiro para depois você correr o processo principal. Ok? Então, vamos para o nosso terceiro simulado, né? O simulado extra. O nosso simulado extra era do cavalo tufão, ok? Vamos lá abrir o computador, vamos. Então, o nosso simulado extra era do cavalo tufão. O Samuel, ele deveria restituir o cavalo manga larga chamado tufão para o Bernardo. E aí, isso era um contrato verbal. Contrato verbal é admitido no nosso direito? Então ele já te deu um ponto do que você deve tratar, do contrato verbal. Por conta da desídia do Samuel, esse cavalo tufão morreu e teve um prejuízo para o Bernardo de 30 mil reais. Aí a questão trazia uma peguinha, não é? Samuel mora em Campo Grande e o Bernardo mora lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. O Bernardo, então, procura o seu escritório para ajuizar uma ação contra o Samuel, ok? Que ação é essa? Tá bom? Ok? Aqui eu coloquei ação de danos materiais, mas você pode trazer com vários nomes. Mas a primeira pergunta: qual é o foro competente para o ajuizamento dessa ação? É em Campo Grande ou é em Dourados? O que vocês acham? O que vocês acham? Onde eu vou ajuizar essa ação? Hein? Aí nós vamos lá no artigo 53 do CPC, tá bom? Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
que diz o texto? Que o Samuel deveria entregar para Bernardo o tufão. Então, caberia a Samuel levar esse cavalo tufão para o Bernardo lá em Dourados. Então, é em Dourados que essa obrigação deveria ser satisfeita. Então, o endereçamento competente é o de Dourado, ok? Aí nós também temos o inciso 5, que vai falar do domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação por dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, ok? Mas esse caso vai se enquadrar lá no artigo 53, 3D, onde a obrigação deve ser satisfeita, tá bom? Então, o foro competente é o foro de Dourado, tá bom? Dourados, Mato Grosso do Sul. Aí aqui eu tenho duas situações. O valor da causa. 30 mil reais, né? 30 mil reais, que é o valor. Eu poderia ajuizar essa ação no juizado especial? Poderia. Mas aí eu ia ter que falar lá na minha petição por que o juizado especial é competente. Tá bom? Então, eu resolvi fazer aqui na vara civil mesmo. A qualificação, eu vou tratar Bernardo XXX, Samuel XXX, ok? Porque a petição não me informou os dados dele. Então, vou falar Bernardo XXX, prenome XXX, casado, estado civil XXX, ok? RG XXX, CPF, XXX, endereço, XXX, tá? A mesma coisa para Samuel. Qual que é o nome dessa ação, dessa petição? Pode ser uma ação de reparação de danos materiais e danos morais, pode ser uma ação indenizatória, pode ser uma ação de rescisão contratual acumulada com danos materiais. Eu coloquei danos morais porque você poderia solicitar danos morais ou não, ok? Uma ação de cobrança. Aí fica aquela questão, será que aqui é uma ação de cobrança? Não, porque não foi o Bernardo que realizou alguma coisa e o Samuel deixou de pagar, tá bom? Isso era um contrato de devolução de animal, não é? Um contrato de causa certa, beleza? Então, seria uma ação de reparação de danos, uma ação indenizatória, ação de rescisão, você poderia falar que era uma ação de rescisão contratual, porque apesar de ser um contrato verbal, era um contrato, ok? Tem alguma preliminar? Você vai pedir gratuidade de justiça? O cara tem um cavalo que custa 30 mil reais. Você acha que ele faz jus à gratuidade de justiça? Mas se você quiser pedir, não tem problema nenhum, tá bom? Os fatos, narrar o que aconteceu de forma clara e imparcial do direito. O que você vai falar? Do contrato verbal, tá bom? Primeira coisa que você tem que tratar, que contratos verbais, eles são admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, que é o que aconteceu com o Bernardo e o Samuel. Eles tinham um contrato de restituição de bem, ok? Que era o cavalo tufão. Você vai falar do dever de indenizar. Por que a morte do cavalo causou esse prejuízo para o Bernardo? Caberia danos morais? Aí você ia ter que falar por que caberia danos morais. Okay? A perda desse cavalo impactou na honra do Bernardo? Talvez, olha, esse era um cavalo que o Bernardo ganhou, do avô, tá bom? Era um cavalo que o Bernardo tinha, assim, um apreço pessoal muito grande, era a única lembrança que ele tinha do avô, foi a única coisa que o avô deixou, sabe, deixou esse cavalo para ele, que era um xodó, que esse cavalo já foi campeão de não sei o quê, entendeu? Então, você poderia falar do dano moral. Quais são os seus pedidos? Então, diante do exposto, considerando que a pretensão do autor, isso é uma questão de estilo, tá bom? Então, que a pretensão do autor encontre fundamento, requer seja julgada a presente ação, para quê? Para que o réu, tá bom? O Samuel seja
condenado ao pagamento. Bom, então aqui o seu pedido imediato é a condenação ao pagamento. Pagamento de quê? De danos materiais no valor de 30 mil reais. 30 mil reais é o seu pedido imediato, é a quantidade do dinheiro. Aí eu trouxe outro. Ah, não, professora, minha ação era de rescisão. Então, o que, que eu quero? Que o juiz declare a rescisão contratual. Então, meu pedido imediato é a declaração da rescisão contratual e, consequentemente, a condenação do réu, outro pedido imediato. A quê? Ao pagamento da importância de 30 mil reais a título de danos materiais. O que mais que eu quero? Danos morais, eu tenho que falar o valor dos danos morais. Aí eu venho, né? Aí eu falo a citação do réu para que apresente a contestação e compareça à audiência de conciliação, tá bom? Pugna ao final pela condenação, opa, desculpa, aqui também está reconvida, vou arrumar, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20%, eu quero o máximo, tá bom? Em 20%, e eu provarei, tá bom? Tudo isso que está sendo alegado por todos os meios de provas admitidos, prova documental, alguém perguntou aqui alguma coisa. Vamos lá. Danos morais, sim, se eu pedir a condenação em danos morais, eu tenho um pedido imediato. E aí eu preciso falar qual que é o meu pedido imediato em relação a esse imediato. É o valor de 5 mil reais, tá bom? Sempre que eu falar que eu estou pedindo a condenação, eu estou fazendo um pedido imediato, ok? O imediato é o que vem depois do imediato, é o valor, ok? É o valor que eu quero para essa reparação, ok, Florença? Então, os danos morais, a condenação em danos morais também é um pedido imediato. E aí eu vou terminar, tá bom? Com as provas que eu vou produzir, ok? O valor da causa, a data e a assinatura, ok? Então, essa era a nossa correção do nosso exercício 3 do Tufão. Essa era uma petição extremamente fácil. E essa era uma petição que valia ponto extra para o primeiro bimestre. Engraçado, assim, pouquíssimas pessoas fizeram essa petição do Tufão. E dessas pessoas que fizeram, quase ninguém precisava de nota, tá? Porque já estava com nota boa no primeiro bimestre. Quem realmente precisava, não fez, tá? E agora não dá. Quantos pontos esses? Então, Bianca, eu dei uma arredondada, assim, eu arredondei para cima bastante. Quem estava com quase 10 ficou com 10, quem estava com 9 eu pus 10, quem estava com 8,5 eu pus 10. Então, e também dependeu da qualidade da petição, tá? Se fez isso, o que está acontecendo? Eu estou sendo mais rigorosa com vocês, porque eu acho que nós já passamos da fase de fazer uma qualificação de qualidade. Então, agora eu estou sendo rigorosa se você não faz a qualificação direito, porque nós já fizemos aí pelo menos 5 qualificações, então você já sabe como fazer uma qualificação. Se você erra, então eu já estou sendo mais rigorosa com relação a isso. A mesma coisa eu estou fazendo com relação aos fatos. Se você não tem narrado de forma clara e precisa os fatos, eu também estou te tirando ponto, porque você já fez isso 5 vezes, ok? A mesma coisa com relação ao direito. Quantas vezes eu estou falando, olha, não basta só citar o artigo. O juiz, ele conhece a lei. Senão, não precisava você nem fazer o direito, porque o juiz já conhece o direito. Ele quer que você explique como aquele direito se aplica ao caso concreto. Então, eu também estou sendo mais rigorosa com relação a isso. Ok? Então, essa aí valeu como ponto extra. As outras duas, a que foi a da consignação e pagamento e a da
dos embargos, eu também vou considerar como ponto extra para o segundo bimestre, tá bom? A que vocês já vão fazer semana que vem, que é um recurso, essa já vale ponto mesmo, e aí eu vou fazer dentro aquele padrãozinho que eu coloquei para vocês, A, B, C, D ou zero, tá? Porque vai depender da quantidade de petições que nós vamos fazer, todos os trabalhos que nós vamos fazer ao longo do segundo bimestre. Então, eu não sei ainda quanto que aquela vai valer, tá bom? A do tufão e a do tufão valeu como ponto extra para o primeiro bimestre, a contestação e a reconvenção e os embargos vão valer como ponto extra para o segundo bimestre. A próxima que vocês vão fazer, que é um recurso, essa sim vai valer mesmo, é a nota, é uma das notas do segundo bimestre, ok? Dúvidas com relação à petição do tufão? Alguma dúvida com relação à correção que eu fiz com vocês? Se você tiver com problema, você não recebeu o e-mail, provavelmente o e-mail que está cadastrado lá no Moodle não é o e-mail certo. Você me manda, então, um e-mail que eu vou responder para vocês. Como eu disse para vocês no início da aula, eu agora estou corrigindo os TCCs, então eu vou demorar um pouquinho para responder com relação aos e-mails de vocês, mas vou responder, ok? E no mais é isso, então eu vou deixar essas correções disponíveis para vocês no Moodle, agora vou corrigir, e eu vejo todos vocês de novo amanhã. Essa aula, ela foi gravada, eu vou passar para o professor Perdigão, porque nós vamos ter depois uma conversa séria com relação aos alunos que estão com notas baixas no primeiro bimestre, e talvez esses alunos não consigam recuperar, porque a qualidade das petições não tem melhorado, tá bom? Mesmo fazendo no computador, fazendo em casa, não tem melhorado. Então, eu tenho conversado muito com o professor Perdigão em relação a isso, aos alunos que eu não sei o que eu vou fazer, esses alunos que não têm melhorado, tá bom? Então, esses alunos, o professor Perdigão e eu, vamos entrar em contato pessoalmente para tentar resolver essa situação. Combinado? Então, no mais, a todos os outros que estão com nota boa no primeiro bimestre, parabéns e obrigado pela participação de todos vocês. Nós nos vemos amanhã em sucessões e na semana que vem a outra é a do tufão, que é essa ação de danos morais, de danos materiais, tá bom? A rescisão contratual. Então, nós nos vemos amanhã e quem só faz prática, nos vemos na semana que vem, quando nós vamos falar sobre recursos, ok? 9h15, então eu vejo vocês na semana que vem e amanhã também quem faz sucessões, ok? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.